Fala pessoal, vamos começar mais um podcast da Maita, hoje com uma presença ilustríssima. Tô aqui com o meu bro, Tudo bem? Tamo aí, tamo junto. Famoso host do nosso podcast aqui. É isso aí. E hoje, Vanderlei Moraes, obrigado por aceitar o convite. Legal. Para fazer esse bate-papo. O Dan, eu sou suspeito para falar porque eu vi o começo da carreira ali em tech, você pode me corrigir se estiver errado, mas como desde trainee ali em uma consultoria de tecnologia, passando até a ser sócio de uma empresa que foi vendida por 100 milhões de reais. Isso aí. Certo? Isso aí. E hoje ele toca uma iniciativa como CTO e sócio da IFTL, que é uma escola de liderança para tech leads, né? E está lançando um produto que eu vou deixar você falar. Tem bastante coisa aí. Então, Dan, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Né? Você faz muita parte de tudo isso que a gente tem aqui também. O pouco que a gente tem aqui, você faz parte desde lá de trás. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. E para abrir o bate-papo, eu queria saber um pouquinho da sua jornada, da sua carreira. Né? Eu sei que você veio lá de Franco da Rocha, temos alguns amigos em comum. Como que o garoto de Franco da Rocha chegou até esse exit de 100 milhões de reais, né, de uma empresa de integração de tecnologia, com um corte tão tecnológico recentemente? Legal. Cara, obrigado primeiro pelo convite, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Admiro muito o que vocês estão fazendo com a Maita, conheço o Caio de longa data, mas sou suspeito para falar. Mas vamos lá, vou dar uma resumida aqui para a gente ir para o tema. Mas eu comecei minha carreira cedo, com 11 anos, minha mãe começou a fazer um curso de administração. Ela começou a mexer com Excel, e aí eu comecei a achar tudo aquilo muito legal. E aí eu ficava com ela em casa, queria aprender, queria entender um pouco mais, e queria muito ficar jogando Crossfire na época. Então, quando ela saía, eu fechava Excel e ficava jogando. E nessa época eu acabei me distanciando dos meus amigos, porque eu ficava o dia inteiro em casa no computador. Né? E aí ela viu e falou, acho que dá para você investir em alguma coisa assim, mas ela não tinha ideia do que era tecnologia, do que existia de programação. E ela me matriculou em uma escola de informática. Foi lá, inclusive, que eu conheci o Gilmar e o Lucas. Boa. Ele dava aula, né? O Gilmar dava aula. Caraca. Gilmar dava aula. E aí eu me matriculei nessa escola para aprender o básico de pacote Office, Excel, PowerPoint, tudo que existia naquela época. Fiz um ano de curso, já deveria ter uns 12 anos, e tinha um programa de continuação, que era uma formação para desenvolvimento web, com Dreamweaver, HTML, CSS, coisas mais básicas. E eu gostei bastante. E eu comecei a fazer um outro curso em paralelo, nessa mesma escola, de programação. Então eu era o único aluno que fazia 2 cursos de forma paralela. Porque eles entendiam que primeiro você faz um ano, depois você faz o segundo, que era desenvolvimento web, e depois você se aprofundar na programação. Falei, cara, quero aprender mais, era muito curioso. E aí eles me chamaram para fazer um estágio lá. Na escola mesmo? Na escola. É. E era um plantão de dúvidas, para tirar dúvidas da galera sobre o que eles ensinavam em aula. Então, aí eu já tinha uns 13 anos e, chegava lá pessoas que iam fazer concurso, pessoas muito mais velhas, que já tinham uma história. Então, me sentia muito feliz e muito grato por poder compartilhar algo com aquelas pessoas. Ganhava 320 reais, trabalhava 4 horas, ia para a escola e à noite eu ficava estudando para conseguir entender pautas e temas que daria para ser discutido no dia seguinte. Enfim, e aí eu passei lá dos meus 13 anos até os meus 18 dentro dessa escola. E durante toda essa jornada, eu fui aprendendo a programar em Delphi, em Pascal. Tudo que eu via, eu queria criar um sistema para resolver. Assisti o filme do Facebook na época, fiquei doido, queria criar um Face Match também, enfim. Então, é um pouco do que eu fazia. Aí quando eu fiz 18 anos, eu falei, legal, agora eu preciso ir para o mercado. Eu quero trabalhar, de fato, em uma empresa de tecnologia. Então, me inscrevi em alguns processos, passei uma vaga para trabalhar como suporte. Aí, estava na última etapa, o cara me fez uma pergunta, eu falei assim, olha, eu quero ser programador, mas eu vou entrar aqui, eu vou ser sério com vocês, mas se eu achar uma vaga para ser dev, eu vou sair. Obviamente eu não fui contratado. E aí, uma semana depois, eu fui para uma consultoria lá onde a gente se conheceu, fui entrevistado, falei que eu tinha algumas certificações da Microsoft, que eu tirei com 15 anos e tudo mais, e aí eu fui contratado. E aí, o meu último salário ganhava R$1.000 e pouquinhos, comecei com um estágio, ganhava R$1.200, ganhava R$200 a mais quase. Eu falei, trabalhando 6 horas por dia. Eu falei, caramba, tem uma coisa errada. Tá sobrando muito tempo no meu dia. Então, eu era estagiário e ficava mais tempo com os seniors na época para entender o que eles estavam fazendo. Então, eu investi muito tempo lá, falei, cara, me conta do projeto, o que é essa arquitetura? E eu era muito curioso.
Uma dúvida, você nessa época, como eu participei ali, você já entrou na iniciativa de integrações ou ainda Não. normal? Foi bem depois. Legal. Foi bem depois. Tá eu bom. entrei como estagiário mesmo, programa de formação, mas eu já sabia programar, já conhecia um pouco do mercado, mas nunca tinha trabalhado profissionalmente com isso. Mas isso acabou me ajudando bastante. Como eu ficava com a galera mais sênior, né, tentando entender um pouco mais, participando de projetos, resolvendo bug, eles acabaram me dando alguns projetos, tudo que ninguém queria fazer, eles passavam para mim. Eu estagiário proativo. Então, cara, ia embora. E, bom, aí, enfim, participei de outros projetos, acabei sendo efetivado lá em 3 meses, né, enfim, passei por grandes iniciativas. Aí, eu acho que é uma das mais marcantes, antes da gente seguir, eu fui para um projeto da Duratex, não sei se você lembra, que era apontamento florestal. Eu lembro, não participei do projeto, mas eu lembro do assunto de... Basicamente tinha uma operação muito grande, com vários equipamentos e tudo mais, e todo o controle de apontamento, de insumo, tudo que acontecia na operação era feito em papel, e em algum momento isso tinha que ir para SAP. Então, acumulava pilhas e pilhas de papéis no escritório, eles queriam dar um jeito de automatizar tudo isso. E aí, na época, foi criar um projeto que ficava um tablet dentro dos equipamentos, tinha um caminhão de abastecimento que passava a cada 3 dias e tinha uma conexão mínima ali, e foi feito com Ionic, com Cordova na época. Cara, foi assim, acho que foi a minha maior dificuldade técnica, porque era algo que ninguém nunca tinha feito, não tinha para quem pedir ajuda. Conversava com a galera, com os filhos, ninguém nunca tinha passado por um desafio daquele, era eu chorando no hotel, codando até de madrugada para tentar resolver. Enfim, aí deu certo, isso foi muito bom, porque o responsável do projeto, ele falou, cara, eu não consigo te ajudar financeiramente, mas eu vou fazer algo que eu queria muito que fizessem por mim. Aí ele mandou um e-mail para o CEO dessa empresa que eu trabalhava, mandou um e-mail para o CTO, que era o Thiago, agradecendo, enfim, falando que eu resolvi o projeto e tal, contando uma puta história bonita. E aí eu acabei me aproximando depois do Thiago, que 2 anos depois ele virou meu sócio na Link API. Então eu estava ainda nesse cliente, ele me contou do projeto, eu tinha trabalhado com algumas ferramentas de integração, ferramentas da IBM de dentro desse cliente. Ele falou, cara, eu quero criar um produto para simplificar a jornada de integração, algo mais focado na experiência do dev, que a gente de fato está construindo e tudo mais. Ele explicou o projeto, mas ele não me chamou para ser sócio. Beleza, eu fui. E nessa época, a Link API nasceu dentro de uma consultoria. A gente ia fazer um spin-off, ia ter uma operação à parte. E aí, durante esse movimento, eu conversei com outra pessoa, que ele foi nosso sócio, e ele me explicou os bastidores e tudo mais, falou que ele ia entrar como sócio. Eu falei, cara, legal. Tinha guardado R$25 mil. Falei, opa, acho que tem uma oportunidade aqui. Ia comprar um carro na época. E eu falei pra ele, você acha que tem abertura com o Thiago para virar sócio e tudo mais? Ele falou, vamos lá que eu te ajudo. Aí ele falou com o Thiago, né? Depois eu chamei e falei, cara, Thiago, eu queria ser seu sócio, queria muito participar do projeto e tudo mais. Tem um dinheiro aqui, enfim, não fazia nenhum sentido, mas na minha cabeça era um plano legal. Aí ele falou, cara, ele me contando depois, né, que ele achou muito doido eu chegar para pedir para ser sócio, porque eu nunca tinha empreendido, eu não sabia, cara, pouquíssimo, só sabia do ecossistema técnico, não entendia muito de negócios. Você só sabia que queria estar dentro? Cara, eu queria estar perto. Legal. Eu respeitava muito os meus outros sócios, gostava muito deles, eu queria muito participar da estratégia, e eu entendi que aquilo ia ser um grande acelerador na minha carreira. Legal. E aí ele acabou deixando, e aí começou a trajetória lá. Então eu fui o primeiro dev, depois eu assumi formalmente como CTO, ia para as reuniões de estratégia. Cara, não entendia com nada, CAC, LTV, MRR, eu falava, puta, o que é isso, cara? E aí eu falei, bom, preciso compensar de alguma forma aqui. Comecei a estudar muito tecnicamente, comecei a me aprofundar muito nos concorrentes. E eu acabei assumindo como CTO e também eu assumi depois de um tempo a liderança de produto. Então engenharia e produto acabou ficando comigo, né, até a venda da empresa. Então depois de uns 3 anos e pouquinho de operação, nós fizemos uma venda para a Semantics. Foi uma venda de mais de 100 milhões. Na Semantics, o Thiago ele assumiu como CTO e eu me tornei diretor de engenharia. Então a gente estava em roadshow, estava perto de fazer IPO em Nasdaq, e eu tive a oportunidade de liderar todo o time de engenharia e produto que estava à frente da criação de uma plataforma de dados. Então nós tínhamos um combinado, nós ficamos lá até o IPO, e agora recentemente, tem cerca de 1 ano, nós nos juntamos novamente. O Thiago na verdade já dava mentoria para CTOs, e aí conversei com ele, eu falei, cara, comecei minha carreira em uma escola, gosto muito de ensinar, vamos tentar tornar isso uma empresa?
E a gente fazia muito lançamento na época e tudo mais, e a gente foi profissionalizando e virou de fato o IFTL, que não é mais só mentorias igual a gente fazia. Então tem um método, tem aulas, tem mentoria para Tech Lead, para CPOs. Então o nosso posicionamento é levar de fato coisas que nós fizemos, que a gente entendeu que dá errado, que dá certo, para de fato acelerar a carreira das pessoas que estão começando com liderança técnica. A gente sabe que é muito solitário. É um cara sênior que do dia para a noite todo mundo foi embora, ele acabou assumindo a gestão do time, não se preparou, enfim, e aí no final a gente vai discutir um pouco. A gente tem muito no mercado cursos focados na capacitação técnica em hard skills, né? Mas para liderança técnica, assim, do mercado de TI, eu nunca tinha visto. Até outros mercados, jurídico, medicina, enfim, tem o hard skill e tem a questão da liderança e tudo mais. E em TI me parece que está se preparando melhor para isso, né? Exatamente. Mas a gente até pensou em criar algo focado em hard skill. Tá. Mas tem muitas pessoas fazendo isso já e tem muitas pessoas muito boas. Tipo, cara, vamos entender aqui uma dor. E conversando com vários CTOs de startups, de empresas maiores, todo mundo falava a mesma coisa. Cara, é uma jornada solitária, a gente não tem com quem conversar. E aí quando você começa a conectar as pessoas, você percebe que os problemas eles são sempre os mesmos. Então, é uma entrega que a área de negócio passou na correria, o time teve que fazer, abriu mão de qualidade, abriu mão de teste. Tipo, vamos preparar essa galera, de fato, com os soft skills que são necessários para que eles consigam, de fato, estar à frente do time. Legal. Então, foi essa a nossa motivação, muito por coisas que nós vivemos também. Legal, muito legal. E quantos líderes já formados? Eu sei que tem uma galera já formada por vocês aí. Tem mais de 800 pessoas formadas, contando Tech Leads e CTOs. Nós temos uma comunidade com mais de 20 mil líderes técnicos. Legal. Tá? De, enfim, diferentes níveis. Pessoas que estão começando agora, pessoas que já têm bastante tempo de mercado. A gente fomenta ali um ecossistema à parte das nossas formações. Legal. E Gus, eles têm são duas frentes, né? Uma voltada para CTOs, certo? Isso. Inclusive eu participei lá no início, acho que a primeira, segunda turma, eu acompanhei vocês lá. É bem legal o conteúdo, muito específico assim, né, para CTO mesmo. E tem a frente de líderes técnicos, que é justamente essa parte que você comentou, putz, legal, soft skill. Vocês falaram, acho que ontem aqui, sobre isso. Exatamente. Sobre o déficit que a gente sente em soft skills nos perfis de liderança. Perfeito. É muito legal essa frente. E nos dois momentos de jornada de liderança técnica e CTO são desafios diferentes. São. E é legal que, tendo essa comunidade, você desenvolve network. E como o Danley falou, as dores são comuns, né? Apesar da jornada ser solitária, quando o pessoal do network tem essas trocas, eles percebem que tem, não digo uma mentoria, mas um próprio network ali que pode ajudar, né? Isso é legal. Dan, embarcando um pouco no assunto, né, Tech Lead, explanando um pouquinho esse perfil, até pra galera que, né, como você falou, a galera mais sênior ali que tá querendo olhar para o próximo passo, ou é arquitetura, ou já começar a fazer puxada de time. Queria que você contasse um pouquinho da sua visão do papel do Tech Lead dentro de times de tecnologia. Legal. Né, os desafios, etc. O que você tem para compartilhar com a gente nessa linha? Boa. Acho que antes disso, né, como que geralmente uma pessoa se torna um Tech Lead? É um pouco do que eu falei anteriormente. É um cara mais sênior, que ele está no time, eventualmente ele tem um skill de comunicação acima da média, ele começa a entender um pouco de negócio, e aí, às vezes a pessoa que estava à frente do time, ela sai ou tem alguma transição, e essa transição acaba acontecendo de forma meio que natural. Então, e essa pessoa ela não se prepara para isso. Então, o começo da jornada como Tech Lead é muito, muito complexo. A pessoa não sabe se ela precisa codar, se ela precisa fazer code review, a depender da empresa, se ela tem que pensar em feedback, contratação. Então, tem uma confusão. E aí, quando isso começa a acontecer, eu falei disso ontem, inclusive, um bate-papo, começa a rolar um sentimento de improdutividade. Então, o cara era sênior até ontem, agora ele assumiu um time, e ele fala, estou muito improdutivo, passou 2 dias e eu não abri o VS Code, né? Não fiz um git push. Cara, tem coisa errada. E isso é muito comum. Então, e a discussão do papel do Tech Lead também é uma discussão que gera muita polêmica e é muito contextual. Então, quando eu estava desenhando, inclusive, a nossa formação, eu comecei a pensar, tá, qual que é o papel do Tech Lead de fato? Até onde ele tem que ir? O que ele tem que fazer? Falei com várias pessoas e existem esses cargos, mas como eu falei, é muito contextual.
Mas o que eu entendo, o que eu acredito e que eu vejo na maioria das empresas? Não, o Tech Lead, ele é uma referência técnica, tá? Então não tem como uma pessoa assumir a liderança do time sem conhecer tecnicamente. Você não precisa ser um especialista na tecnologia, tá? Eu trabalhei muito com Go e assumi um time de Node, por exemplo. Perfeito. Mas você precisa conhecer fundamentos ali de arquitetura, de boas práticas, um pouco de cloud, para você conseguir direcionar o time, né, e tirar alguns empecilhos. Então, o Tech Lead é uma referência técnica, ele vai estar mais preocupado em fazer code reviews, em tirar alguns, né, impedimentos que podem acontecer dentro do time, e eventualmente ele faz algumas POCs e direciona a arquitetura. Quando você pega times maiores, empresas mais consolidadas, tem o papel do Tech Lead, o papel do arquiteto, do Team Lead, enfim, fica várias caixinhas. Mas o que é comum? O Tech Lead assume essa cadeira também de arquiteto para conseguir drivar o time. Por isso que eu falei que ele tem que ser uma referência, tem que conhecer muito sobre o ecossistema ali de tech. Dependendo da maturidade da empresa, ou numa empresa menor que não tem time de arquitetura, ele já começa a acumular muitas funções, como você falou. Às vezes, numa empresa mais consolidada, tem um time de arquitetura, então ele pode se preocupar só com a liderança técnica. Exatamente. Da squad ou do produto, né? Exatamente. Isso muda do tamanho da corporação, né? Então, ontem eu dei uma aula, por exemplo, eu falei com alguns tech leads e eu perguntei quem deles já teve que fazer, por exemplo, um desligamento, uma contratação, pensar em plano de carreira. 60% levantou a mão. E aí a gente começou uma discussão, mas esse é papel do Tech Lead ou não é? É muito contextual. Então, às vezes a empresa é uma empresa pequena, não tem budget para ter uma estrutura um pouco maior, o Tech Lead acaba assumindo de ponta a ponta. Se é certo ou errado, é outra história, mas é o que acontece no mercado. Até na seleção, entrevista e tudo, né? Dependendo da empresa, ele tem que estar dentro do funil de talent ali, né? Sim. Isso inclusive, aí eu dou aula no FTL também. Isso está dentro da minha aula sobre cultura e os processos de funil de atração. E é um cenário parecido também. Alguns não participam ou nunca se envolveram no processo de atração, tão quanto influência, eles não veem influência deles na cultura da empresa. Então, aproveitando e já pegando o gancho de cultura, como que você acha que esse link entre Tech Lead e cultura, como a gente quebra esses silos, possíveis silos dentro das estruturas, qual é o match aí? Legal. Esse é um ponto legal também. Algumas semanas eu fiz um talk e eu escutei de uma pessoa que o time de Customer Success era o câncer da empresa. E a pessoa que estava na liderança técnica. Falei, mas como assim? Não, porque o time de CS só traz problema, né? A gente queria focar aqui nas novas tarefas, em melhorar a arquitetura e tudo mais. E, o cara todo dia fica trazendo problema aqui pra gente. Eu falei, tá, mas vamos fazer uma engenharia reversa e vamos entender exatamente o que acontece? Por que esses problemas eles ocorrem? Por que o time de CS te liga eventualmente? Porque a gente tem que ter uma carreira técnica. A maioria das pessoas elas não acabam entendendo sobre business. Então, perfeito. Vou focar em tech, vou entregar a melhor arquitetura, vou fazer, tudo perfeito. E o próprio turnover do mercado leva a pessoa para uma outra empresa que não é onde ele se cresceu. Então ele vai ter um contato com um business novo a todo momento. Exatamente. O que dificulta ainda mais. Perfeito. Então, e aí algo que nós falamos muito na nossa formação, de conscientizar as pessoas a entenderem mais sobre negócio. Que se você é uma pessoa que está na frente da liderança técnica e você começa a se preocupar com a empresa, começa a entender o que os seus clientes veem de valor no que você está se propondo a entregar, qual é o impacto, por exemplo, de um bug, um relatório para de funcionar, um Excel. Para você, para o time tech, é algo simples. Acumulou lá no RabbitMQ e não disparou. Resolve em 5 minutos. Mas às vezes para o cliente é um relatório que ajuda ele a fazer o fechamento do mês, pagar os funcionários, pagar fornecedores e tudo mais. Então, por que existe esses problemas de comunicação? Porque, por um lado, o time tech está pensando só em tecnologia, só em boas práticas, arquitetura, e do outro lado, tem a área de negócio. Então, a reflexão que eu faço, que eu gosto de gerar é, time tech, tenta entender o negócio, tenta entender um pouco mais por que isso acontece. Então, se o time de CS leva muito bug, cara, tem uma falha no processo de desenvolvimento, leva muito problema. Algum code review que você poderia implementar que resolve, alguma ferramenta de monitoramento. Então, o que eu penso é o seguinte, a gente precisa sentar na cadeira das pessoas de negócio e tentar entender como que elas pensam, né?
Às vezes tem coisa que pode ser que não faça sentido, mas se não existir esse exercício, vai continuar tendo brigas e brigas e brigas, tá? Então, por que eu tinha o meu sócio que era diretor de Customer Success? Cara, no começo tinha muito quebra-pau com ele toda semana. Até que comecei a entender, cara, tá acontecendo isso porque é um problema meu de engenharia. Eu tô pecando no desenvolvimento do produto. Tá claro. Entendeu? Então, Legal. é o que eu penso, sentar um pouco, tentar pensar com a cabeça de negócio, entender um pouco sobre os porquês das coisas e pensar em como que eu entrego valor no final do dia. O profissional técnico, ele tem um pouco desse, não sei se é estereótipo a palavra, ou se é perfil mesmo, de ainda não entender que tecnologia é um meio, na grande maioria das vezes. Então, dane-se o negócio. Estou aqui com melhor arquitetura. Quantas vendas o produto fez? Nenhuma. Quer saber, né? Mas eu tenho a melhor Exato, arquitetura. Então, não, legal, show de bola. E propósito também, acho que falta esse... Exatamente. A galera... Fiz essa pergunta pra galera. Vocês sabem o propósito da empresa que vocês trabalham? E é algo que a gente está conversando muito aqui na Maita agora sobre... Né, disseminar o propósito da empresa para um todo, que a gente também sentiu essa dor. A galera nas bases não sabia o nosso propósito, estava ali por estar. E a galera fala assim, putz, não faço a menor ideia qual é o propósito da minha empresa. Não sei se é bom, não sei se é ruim, ou do meu projeto, enfim, acho que tem essa pega aí. E, cara, falando de desafio, o que você acha que esse é o maior desafio de um tech lead, você acha? Cara, ou tem algum outro que você acha, putz, não, dá para ordenar, priorizar? Tem alguns desafios. Esse é um, pensar em negócio. Eu acho que o outro, para quem acabou de assumir uma cadeira de liderança técnica, que é o que eu falei agora há pouco, de você começar a se sentir improdutivo, né? Você não coda, você participa de muitas agendas ali, você faz muita POC, mas às vezes você não está no dia a dia mais de desenvolvimento. Então acaba rolando esse sentimento. E uma coisa que eu particularmente sofri muito, eu tinha muita dificuldade em delegar. Eu era extremamente centralizador. Então, quando eu comecei a ficar à frente do time, tinha um pensamento, tem que fazer essa tarefa aqui. Se eu for explicar para o time, acho que vai levar 3 dias para fazer. Mas se eu fizer de madrugada, eu faço em 2 horas. Legal. E aí passa o tempo, você começa a fazer, você vai perdendo vida útil, chega uma hora que você não consegue mais. Não escala, né? Não escala. Você criou um time totalmente dependente de você. E as pessoas, aí entra no propósito, as pessoas não te respeitam, não te legitimam, você começa a sentir muita dificuldade. Então aconteceu muito comigo. Além de eu investir tempo em compartilhar com as pessoas, vou resolver um problema, mas vem comigo, deixa eu te mostrar aqui como que as coisas estão acontecendo, eu centralizava em mim. E aí teve um episódio que foi marcante, em 2019, fazer uma viagem internacional. Tava tudo certo, tinha ferramenta de monitoria, a infra tava linda, do 3 meses sem nenhum problema, beleza. Cheguei, desembarquei, fui pro hotel, cheguei no hotel, tinha um áudio do Thiago de 4 minutos. Eu falei, putz, primeiro que eu nunca recebi um áudio do Thiago, segundo que 4 minutos, cara, deu alguma merda. E aí, cara, tudo que podia dar errado, deu errado. Deu tudo errado, caiu o servidor, sorte que eu tinha levado o notebook. E aí, falei, não é possível, cara, o que está acontecendo. Eu perdi uns 3 dias da viagem resolvendo o problema, que eu poderia simplesmente ter documentado, ter compartilhado com o time, mas eu centralizei tudo em mim, então a culpa foi minha. Né? E eu era CTO, mas era um CTO de uma empresa totalmente pequena, né? Então, eu era um tech lead CTO, enfim, principal, tem... Tá claro. É o cenário que a gente falou de empresa menor ainda. Então, é o CTO que faz tech lead, faz tudo. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, não dá mais, preciso compartilhar isso aqui com o time. Eu comecei a pensar muito em processo, em playbooks, em como que a gente escala a operação. Então, e aí ontem no bate-papo, eu vi que muitos tech leads também sentem isso. Então, além de eu explicar, deixa eu resolver aqui, porque eu acho que eu tenho um conhecimento melhor, eu vou entregar mais rápido, eu sou mais sênior. Tem uma vaidade também que acontece. Então, acho que, além de tudo que nós já conversamos, esse ponto especificamente é bem crucial. O exemplo que ele deu é bom porque uma das perguntas do nosso assessment de liderança com o Tech Leads é: você consegue tirar férias? É isso. É uma pergunta básica e menos da metade das vezes a pessoa fala: consigo tirar mais de uma semana. Mas com o notebook, né? Eu tava falando sobre isso com o Léo hoje, sobre eventos, né? Conteúdo para CTO, etc. E geralmente nos eventos que eu ou convido ou participo com CTOs, a minha sensação é que eles não desconectaram ainda da empresa para estar ali presente, sabe? Sem dúvida. O celular, eles ficam tipo... Cara, e aí difere o tamanho da empresa, minha sensação, mas eles estão ali porque a operação tá fervendo. Certo. Provavelmente esse cara nessa pergunta de posso tirar férias, eles posso ter não.
ou ele vai tirar e vai perder ali. Exato. Então, é a notificação no Slack, acabou de reindexar o Elastic, acabou de cair uma API. Então, você não desliga, você está sempre antenado porque tem uma preocupação de cair o sistema, de você ficar indisponível e por aí vai. Legal, então Mas uma boa pergunta. Legal. Vou começar a fazer isso. É um grande desafio. De novo, né? Soft skill também, delegação aí. A gente está falando, né? Óbvio que hard skill é importante, mas você destacou o desafio de delegação. Gus? Eu tenho uma pergunta pro Dan. Eu vi que você está inquieto. Não, pode chamar quieto, cara. Fica à vontade. A gente falou logo dos desafios que você teve no começo lá, da questão que era do sistema que se entregou sozinho lá do florestal e tudo mais. Uhum. Mas nem sempre, quando a gente está falando de liderança, a gente vai estar com a equipe e a gente tem que motivar. E a gente parte justamente para a palavra liderança. A gente tem que engajar, projetos são atrasados, tem agora na sprint, então a cada 15 dias a gente sempre está devendo alguma coisa. Então como é que a gente tem que motivar a equipe? Claro que com ações preventivas também, mas nem sempre deu certo. Como é que a gente motiva nesses momentos de desafio? Legal. Olha, o que eu sempre faço, e para mim funciona, talvez não funcione em todo o contexto, mas é ser transparente com o time. Falar, galera, deu merda, erramos, esse é o cenário e a gente tem isso aqui para fazer. E aí você entende já quem faz sentido, quem não faz, quem comprou a ideia com você e evita qualquer tipo Sem filtro, né? Algumas coisas tem que filtrar, mas claro. eu gosto de... Cara, galera, esse é o cenário. Talvez filtrar não seja omitir. Perfeito, ou omitir ou distorcer. Mas tem coisa que exige uma certa maturidade para entender, já me envolvendo na resposta, né? Não, tranquilo. Mas é transparência, né? Não quer dizer que você está mentindo nem nada, você está jogando limpo com o time. Exatamente. Mas aí depura quem é que vai ser parceiro ali, quem que vale a pena investir e quem não é, né? Porque a gente sabe, cara, teria isso, vai ter um projeto que está atrasado, que vai ter que trabalhar de madrugada, final de semana e tudo mais. E se você não alinha expectativa com o seu dev e fala, cara, o cenário é esse, a gente está fazendo isso por isso, teve uma decisão errada que foi tomada ano passado, teve um problema de escopo, se você vai só passando tarefa e você não compartilha o porquê, a pessoa se desmotiva. Não tem senso de propósito nem de pertencimento. Exato, o Caio falou agora um pouco de propósito, só tem que se sentir parte. E mais do que isso, é entender o impacto do que ela está fazendo. Então vou trabalhar aqui 24 horas por dia durante 2 semanas, mas para resolver o quê? O que isso vai gerar de valor para o meu cliente? Tá claro. Faz sentido? Faz sentido. Bom, é assim que eu tenho feito. Boa. Métricas, Dan, vocês costumam acompanhar alguma? Tem alguma que você conseguiria elencar para a gente que faz sentido um tech lead ou só um CTO? Qual que é a sua visão sobre métricas em times de tecnologia? Porque geralmente métrica a gente sempre fala produto, né? Negócio, utilidade. Você falou algumas siglas aí, tipo CAC, LTV, enfim. No time ali mais técnico, o que você costuma olhar? Legal. Então, tem algumas, como por exemplo, quantidade de bugs ao final de uma sprint, a velocity do time. Mas algo que eu comecei a fazer, eu tinha uma empresa de produto. Então, eu compartilhava com o meu time qual que era o NPS da plataforma. Então, legal. Isso impacta diretamente no desenvolvimento do produto. Porque ninguém quer passar vergonha, ninguém quer estar dentro de uma empresa que entrega um produto que o cliente odeia. Então, eu falo assim, galera, esse é o NPS. Não é métrica de desenvolvimento, mas o NPS ruim, ele está ligado diretamente com uma eventual falha no processo, porque alguma coisa ficou indisponível. Então, como que eu olharia isso? Olhando uptime. Mas se eu olho o NPS, começo a traduzir, eu começo a perceber métricas paralelas. Uptime, quantidade de bugs, chamados ali que eventualmente não foram respondidos dentro do SLA. E de uma empresa de tecnologia, essas métricas refletem diretamente no dev, né? Com certeza. Se trata em grande parte da atuação deles, né? Com certeza. E você traz o cara para o jogo também. É um pouco do que a gente falou anteriormente. Aquela cabeça do dev que eu só penso na minha arquitetura, na minha qualidade do código e dane-se o negócio. Perfeito. Quando você começa a trazer algumas métricas de que está afetando lá na ponta o cliente ou o usuário, etc., você começa, acho que, mudar um pouco o mindset. Porra, agora você está sendo impactado pelo que o cara está achando do seu trabalho lá na frente. Porque a rastreabilidade é maior. Você pega uma cadeia de varejo que tem armazenamento, transporte, o NPS é muito pulverizado nessa cadeia. Você não sabe o que cada um atuou. Mas qualquer empresa asterisco tech, o time tech sabe que está sendo um dos impactados, né? Exatamente. Então é isso. E aí volta no que a gente conversou anteriormente, fazer o paralelo e levar o time
para entender sobre o negócio. Então, galera, esse é o NPS. Os clientes reclamaram de bug, reclamaram de uptime, o reset de senha não funciona, enfim. Aí você começa a voltar a entender o que faz sentido avaliar dentro do seu processo de desenvolvimento, né, para você evitar que esse tipo de problema aconteça na ponta. Tá? Então, acho que é um exercício diferente, mas que ajuda bastante. Só um assunto acessório. A parte de NPS do cliente, vocês faziam de forma ativa com o CS ou de forma automática, via disparo de e-mails? Porque é uma dor, às vezes, conseguir fazer com que um cliente tenha aderência, né? Tinha alguns formatos. Dentro da plataforma, eu utilizava um produto chamado Hotjar. Legal. Então, aparecia um pop-upzinho lá do feedback, o cliente podia selecionar qual parte da tela ele não gosta, o que ele entendia de melhoria, ou dar uma avaliação. Então, dá para você criar alguns tipos de avaliação. O time de CS mandava por e-mail. Legal. Mas a cada quarter tinha uma reunião que era o Quarter Business Review, que aí o meu CS conversava com o cliente e falava, nesse quarter você teve 10 milhões de integrações rodando aqui na nossa plataforma, percentual do success rate é tal. E aí levava métricas sobre o sucesso dele dentro da nossa plataforma. Legal. E aí a gente no final falava, aproveita e responde NPS. Então a gente ia coletando vários feedbacks, mas sempre mostrando o valor. Muito bom. Então a gente juntava tudo no final para entender de fato a operação. Boa. Tá. Em relação ao PDI do Dev, que hoje a gente percebe até com a adoção de plataformas de PDI, né? Com ciclos de avaliação como Nightbox, por exemplo, que tem questões de soft skill para serem desenvolvidas, questões técnicas e tudo mais. Do ponto de vista do Tech Lead, tem alguma fórmula mágica para isso? Você acha que ele vale a pena entrar em questões psicológicas de soft skill também? Ou a ajuda da área de people também é fundamental? Como é que você vê isso? O Dev do Tech Lead para o time? Do Tech Lead para o time. Legal. Tem que ser um trabalho em conjunto. Então, eu montei uma matriz com tudo que é necessário para cada nível. Então, eu tinha de Júnior 1 a 5, Pleno 1 a 5 e tudo mais. Não é um trabalho que a gente fez em 1 mês, em 3 meses. Foi um trabalho de 1 ano, junto com o time de people e algo vivo. Então, vou dar um exemplo. O skill de comunicação. O que eu espero de comunicação do meu estagiário? O estagiário, eventualmente, ele não tem um skill de comunicação, né, muito bem desenvolvido. Mas o que eu espero de um sênior 5? Então, tem que saber se comunicar, tem que conseguir conduzir uma reunião, tem que transitar entre o mundo de negócio e o mundo técnico e tudo mais. Então, eu acho que o Tech Lead, o CTO, o time tem muitos inputs para conseguir montar essa matriz, mas tem que ser um trabalho feito a 4 mãos. Tá? Até porque a gente falou um pouco de contratação, né, que o time não é envolvido e tudo mais. É importante o time de people, o RH, entender como que o time ele enxerga esses requisitos, esses skills, para conseguir atrair pessoas que de fato são relevantes para o contexto. Legal. Isso. Desculpa, Luiz. Pode falar. Isso, eu queria aproveitar esse gancho da última pauta. Hoje você está trabalhando com uma iniciativa de formação e você comentou que você já passou por escola, etc. e tal. Você acha que qual seria o melhor caminho para pensar em formação? Não só o PDI, dessa escadinha do Sênior 1 até o Sênior 5, mas o que você já usou? Qual a sua experiência com o apoio na evolução dessa galera? Ferramentas, sei lá, uma Lura da vida, são cursos. Eu lembro que vocês faziam muito meetups, também tinha universidade interna, então tinha algumas iniciativas que vocês se preocupavam com a evolução da galera. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente o que vocês já usaram, o que você recomenda hoje, o que está mais vivo aí. Legal. Nós tínhamos uma iniciativa chamada Journal. Toda quarta-feira a gente trazia algum convidado para falar sobre algum tema específico de tecnologia. No começo foi um pouquinho mais difícil, né, da galera engajar, então eu fazia muito, a gente trazia convidados, os meus outros sócios eles também falavam bastante, e aí a gente foi engajando o time. Então, tem um dev que eu sei que ele está estudando Go, esse cara é muito bom, ele se comunica bem, então deixa eu plantar uma sementinha para ele trazer um pouco do conhecimento dele em Go, e ao mesmo tempo ele já evolui os skills de comunicação, apresentação e tudo mais. E aí a gente conseguiu criar um backlog de 3 meses para frente, tendo um evento por semana, e o próprio time queria muito participar desse evento. Então era um evento técnico. Tá? E voluntário.
A pessoa não ganhava nada pra participar. Não ganhava, na verdade, tinha uma moeda chamada Capcoin. Então, sempre tem empresa Coin, alguma coisa Coin. Mas a cada treinamento que a pessoa dava, ele ganhava X moedas. Tá. Ele poderia trocar depois por pular de paraquedas, um jantar, um final de semana em algum hotel. A gente tem um modelo semelhante também. MetaCoin? Não é MetaCoin, é só não tem o nome da moeda. Inclusive, eu falava pro time de marketing, precisa criar uma moeda. Tem que ter um nome, galera. Mas é experiência também. Eu sugiro ser dólar. Dólar? Pode ser dólar. Não pode ser peso. Boa, legal. E aí a galera participava, ganhava moedas. E tinha também, além do treinamento, nós criamos um blog de engenharia e o time criava artigos. Então todo time tinha a meta de produzir pelo menos um artigo no quarter para a gente divulgar nesse blog de engenharia. Legal. E aí como funcionava? Um dev júnior, ele não conhece muito de arquitetura para criar um puta artigo complexo. Mas ele conseguia criar, por exemplo, a introdução ao Node, como é que eu resolvi tal problema em Node, que ajuda pessoas que estão começando. Não importa o nível, dá para participar. Exatamente. Legal. Se um cara é uma pessoa mais sênior, como que eu resolvi a escalabilidade aqui no Kubernetes, como que eu resolvi network policy. Então tinha um nível de profundidade um pouco maior. Isso tudo ajudava na formação. Então, para escrever um artigo, igual eu falei agora há pouco da pessoa se expor, né? Queria um produto ruim que ninguém gosta. Ninguém ia querer escrever um artigo que ia ser publicado nas redes sociais com nível baixo, com erros e tudo mais. Ninguém ia querer aparecer na frente da empresa inteira e falar de uma tecnologia, né, de forma superficial, ou sem conhecer o que está falando ali. Então, eram coisas paralelas e tinha também algumas iniciativas de estudos de filosofia. Então, o meu sócio Thiago, ele se formou em filosofia e ele trazia conteúdo de filosofia casando com liderança técnica. Isso era muito legal. Dá uma oxigenada na galera, né? Tipo, sair um pouco só do hard skill, de novo, né? Exato. Soft hard. Pô, trazer filosofia para um time de tecnologia. Qual é o impacto, né? Exato. A galera fica bugada. Mas é legal, eu gosto legal. Tira um pouquinho do mundo, né? Eu tive um gestor que falava que a gente parecia um avestruz com a cabeça enterrada, né? Tipo... E, cara, faz um pouco de sentido essa analogia, porque você tá tão imerso nos problemas do dia a dia, no contexto, etc., que quando você vem com um conteúdo diferente, você dá uma... Putz, respirei, saí. Claro, uma parte da equipe, às vezes, tem a vida mais ajustada em relação ao exercício, espiritualidade, mas tem muita gente, a gente estava falando no episódio de bem-estar, né, com a Fernanda, essa questão. Muitas vezes o dev fica 12 horas por dia trabalhando e o hobby dele é jogar. Ou no PC. Não é nem no console, é no PC. Então, não sai desse mundo, né? Começo de carreira é complexo. Dificilmente você consegue equilibrar as duas coisas. Eu sempre falo, eu tenho um time hoje, a galera treina, todo mundo se cuida e tudo mais, alimentação, mas é muito difícil. Começar na carreira, você tem faculdade, você tem que trabalhar, você tem que pegar 3 horas de ônibus, um barco, enfim, é puxado. Eu costumava falar pra galera que tava começando, e eu tive alguns amigos que fizeram migração de carreira, e às vezes, tipo, putz, não dei certo em X carreiras, e agora eu quero iniciar na carreira de tecnologia. É difícil pra caramba, uma pessoa do nada, putz, gosto do tema, mas eu quero entrar. Eu falava assim, o primeiro ano que você estiver imerso nesses conteúdos, ou trabalhando, fazendo estágio, qualquer coisa, tem que ser o pior ano da sua vida. Cara, se mata. Se mata, velho. Se mata, porque dessa forma você vai conseguir fazer que os próximos anos sejam mais tranquilos. Parar de estudar nunca vai, né? Não vai. É ilusão achar que vai. Exato. Ontem eu ouvi uma entrevista, eu estava ouvindo um podcast, e o cara falou que hoje você não passa mais, tipo, você fez 20 anos, você sai da universidade ali, você passa 80 anos estudando e, cara, essa é a nova realidade das universidades, das escolas, etc e tal. Então, assim, mas os próximos anos vão ser mais tranquilos. Acho que o primeiro ano tem que ser o ano mais dolorido de todos. É uma frase, e depois a galera voltava pra mim e falava assim, pô, você tava certo. Fiz o que você falou e deu muito certo. Então, já ajudei chefe de cozinha a virar programador. E depois ele falou, pô, era verdade. Tipo, me esforcei muito. Eu saía da empresa, isso foi lá na F-Câmara ainda. Eu saía da empresa, eu vi o moleque lá. Tipo, eu chegava às vezes. Eu vi ele muitas vezes lá. O cara tava lá. Tipo, cara, foda. E aí, hoje ele lidera um time de tecnologia, uma startup, enfim. É muito legal isso, mas, de novo, primeiro ano Eu queria só fazer um comentário. Eu gastava 2 horas para chegar na Paulista, saí de casa umas 7 da manhã. Cara, eu ia num trem, no metrô, enfim,
com fone, escutando um audiobook de arquitetura, enfim, fazendo curso de coisas que eu não entendia. Mas como eu trabalhava numa consultoria, eu queria conseguir conversar com as pessoas mais sêniores. Falei, não vou chegar lá perguntando pro cara como que eu faço o NPM install, como que eu rodo Node. Então eu começava a escutar CQRS, Event Driven, arquitetura e tal, e aí isso também me ajudou bastante. Porque por mais que não eram conceitos que eu ia conseguir aplicar naquele dia a dia, eu aproveitava 2 horas que eu estava no transporte público sem conseguir me mexer, falava, vou escutando alguma coisa aqui que vai me ajudar. Então eu chegava, já aconteceu de eu dormir na estação de trem, porque alagou o centro da cidade, não conseguia chegar em casa. Falei, vou ficar aqui lendo livro, tá tudo certo. Pensei que você tinha dormido porque era o episódio de Java. Oi? Pensei que você tinha dormido porque era o episódio de Java. Não, dormi de Java porque alagou. Alguém vai ficar bravo nessa. Alguém vai ficar bravo. Você vai tumultuar o esquema. Tá bom, brincadeira aí. Já fala bem, Java funciona. Já vi isso aqui. Inclusive esse dia a gente tinha alguns amigos que moravam lá perto de você. Era bem comum, né? Esse cenário do alagamento na estação. É surreal. Hoje em dia a galera não manja muito que é isso, mas. Cara, era o estagiário típico, assim. 3 horas de transporte, chegava, caramba, velho, agora tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, tem que estudar, tem faculdade, tem prova. Não vivia. O que você falou, o primeiro ano foi um caos. E não foi o primeiro ano, foi os primeiros 4 anos. Fala os primeiros só pra motivar, né? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta pro Dan. Qual foi mesmo o timeline seu do início e fim da Link ABI? Começou em qual ano e terminou em qual ano? Para eu preparar a próxima pergunta. Começou em qual ano e acabou em qual ano? Cara, eu sou péssimo com datas, mas... Mais ou menos. Foi ali em 2018. 18 para até o final de 2020. No final de 2020 foi o deal. Foi. Da venda, né? Isso aí. Então você começou 3 anos, a grosso modo, 2 anos com um período presencial forte, acredito, e pegou a pandemia no começo ali, e dentro do contexto de pandemia ali, turnover de time, chegando gente nova ali, com todos os desafios de pandemia. O que mudou? Qual que foi o desafio de liderança nesse contexto de remoto full, por um período que seja bem desafiador para as lideranças em geral, e principalmente para o líder mais antigo, que estava muito acostumado com o presencial e teve que pegar essa mudança? Bem legal. Eu sofri muito. E acho que muita gente achava que ia acabar rápido, ninguém tinha dimensão do que ia acontecer. Sim. Então a gente demorou até para liberar o home office na época. Mas quando a gente liberou, a gente começou a perceber que, eu falei anteriormente, que eu comecei a criar muito processo, comecei a pensar em como que o time roda sem depender de mim, como que as entregas acontecem de forma mais orgânica. E isso ajudou muito na pandemia, porque quando chegou a pandemia, a gente tinha muitas coisas estruturadas. Então o time era um time que já se conhecia, a gente não teve turnover nessa época, e como o nosso business era uma plataforma de integração, as empresas começaram a procurar eficiência, começaram a procurar como que automatiza processo. Então, o nosso business, especificamente, ele acabou crescendo um pouco durante a pandemia. E esse é outro desafio. Como que eu formo cultura, como que eu contrato pessoas dentro desse contexto. E aí o time, eles começaram a usar o Discord. Não foi nenhuma ideia minha, foi uma ideia de uma pessoa do time que já jogava com outros colaboradores, começaram a usar o Discord. Passei pelo mesmo questão, demorei para aprender o Discord um pouco ali, que é bem bagunçadão, mas a gente foi pro Discord também, mas conta aí. Foi legal. Aí tinha salas lá, salas de produto, de serviço, criaram várias pequenas salas, o pessoal ficava o dia inteiro na sala. Conectado já. Conectado. Às vezes não muda, ninguém falava nada, mas eles estavam lá juntos. Legal. E tinha uma sala para quem estava ausente. Então o pessoal foi adotando meio de forma orgânica. A gente não precisou colocar isso como regra. E aí uma sexta-feira à noite, eu abri o notebook, eram umas 11 horas, e estava com o Discord aberto. Eu olhei lá, tava todo mundo em call. Falei, cara, deu algum problema. Não, eles se juntaram para assistir um filme à noite, remoto, todo mundo junto. Cara, esse início de pandemia foi muito maluco, né? Não, foi bizarro, mas foi muito legal. A gente fez happy hour com violão, teve de tudo, né? Mandamos breja na casa da galera, era pouquinhas pessoas também e tal. Então teve uma troca mó legal, assim, porque dava pra conversar, né? Exato. Não eram 200 pessoas numa sala, 300 pessoas. E tinha aniversário antes do mês, cantando parabéns com delay, né? E cara, putz, ficava tudo bagunçado, né? Cada um cantando num tom e com delay, ficava muito legal. Era bem legal mesmo, Mas o Discord salvou. Eu também, a gente usou muito. Hoje ainda usa? Ainda usa? A gente também usa. Hoje em dia não vejo a galera muito mais nesse modelo, não sei se vocês fazem isso ainda, mas dentro da sala. Depende tem os canais, da né? Equipe, tem canais, mas depende da equipe. Essa de ficar o dia inteiro, tem algumas equipes que ficam. Eu acho massa isso.
Cria proximidade, né? Exato. E tinha várias ferramentas que surgiram para você simular o escritório e tudo mais. Não lembro o nome, mas o pessoal não engajou muito. O que deu certo foi o Discord. E falando, você teve uma jornada sua de empreendedor e tudo mais, agora como CEO do FTL. CTO, pronto, CTO. Mas tem a questão, ainda você está em contato com as lideranças, o líder que está se formando e tudo mais. O que eles comentam em relação a criar cultura nesse ambiente remoto, seja com abertura de câmera, ou o dev que é resistente a abrir câmera, ou o que mais que seria um desafio aí? Legal. Essa abertura de câmera é bem polêmica, né? Demais. Eu estou em alguns grupos de liderança e eventualmente surge esse tipo de conversa. Eu sou do time que prefere, em todas as cerimônias, abrir a câmera. Tá? Às vezes a pessoa teve algum problema, enfim, não tem uma infraestrutura e tudo mais, tudo bem. Mas eu gosto e eu prefiro trabalhar com a câmera ligada, se aproxima mais das pessoas, já está remoto, já não consegue ver o time. Então, cara, liga a câmera, é uma agenda de 1 hora, de 30 minutos, isso ajuda bastante. Então, mas criar a cultura remota é muito difícil. Tá? Eu gosto, por mais que eu sou de tech, pode ser até polêmico, mas eu gosto muito do modelo presencial. Então, por exemplo, hoje no nosso time nós vamos de 2 a 3 vezes por semana para o escritório. Quando você está começando uma startup, as pessoas eventualmente não se conhecem, nunca trabalharam juntas, é difícil, demora mais. Não é que não dá certo, mas demora mais, você erra muito mais. Então hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava em uma reunião, cara, a gente resolveu muita coisa que se fosse ficar em call ia demorar dias e talvez não ia ter a mesma conclusão. Tá claro. Acho que principalmente o processo criativo também. Exato. É muito difícil você atacado também, você cancelado aqui depois dessa. Mas o processo criativo, acho que ele é muito afetado pelo modelo remoto, assim, tipo, óbvio, tem ferramenta, tem a galera que defende e tal, mas eu acho que ele é mais eficiente quando você faz um processo criativo, pelo menos do modelo híbrido. Sim. Agora, se você já tem um time que já te conhece, que já trabalharam junto, as coisas tendem a fluir muito mais fácil. Agora, você está formando cultura, você está começando do zero, é mais difícil. E aí eu te pergunto, eu concordo 100% contigo. Se eu tenho um time que trabalha comigo, cara, time é uma analogia simples. Futebol, time que está jogando junto mais tempo, tem mais afinidade, você sabe onde o cara vai tocar a bola, etc. Como que você faz isso num time de tecnologia? Geralmente, com um turnover mais alto do que outros times, né? É um baita desafio. É um desafio. Você tá trocando de gente, né? Enfim, tô falando com base na pandemia, principalmente, que o turnover das empresas dispararam. Aqui da Baita não, porque todo mundo ama trabalhar aqui, a gente somos legais pra caramba, né, guys? Sem dúvida. Principalmente remotamente. Principalmente de casa, né? Boa. Eu queria pegar esse gancho a gente tava falando de formação, né, de evolução, e pra galera que já é sênior, e que vou voltar um pouco, não sênior, mas que não é mais início de carreira ali, talvez um pleno pra cima, se atualizar. A gente tá vendo aí boom de IA, temas que, né, o dev não falava tanto e agora tá tendo que falar, GPT, o Copilot, recentemente, enfim, em novas tecnologias, aquele boom de novas tecnologias. O que você recomenda pra galera se atualizar? Tem alguma coisa de fora que vocês costumam olhar, alguma plataforma gringa, ou não, evento aqui? O que você recomenda pra turma aí que já tá na área? Eu vou fazer um jabá o Thiago, ele grava 1 minuto de tecnologia todo dia, que ele pega resumos de notícias do mercado e posta no Instagram. É um meio, cara. Eu, por exemplo, acompanho e vejo muitas notícias através desse canal e depois eu me aprofundo e acabo vendo. Mas o que eu faço além disso? Eu procuro sempre seguir alguns influencers. Cara, no Instagram tem muita gente boa falando de tech. Então, no final do dia, eu dou uma olhada, dou uma lida no que a galera tá postando e tudo mais. E tem uma ferramenta chamada Feedly, que você consegue conectar em vários sources. Então, Medium, enfim, vários blogs, e você coloca palavras-chave. Então, eu quero aprender, estou com um desafio agora, eu quero aprender sobre AI, quero aprender sobre produtividade. Então, você elenca algumas palavras-chave, e depois a gente pode compartilhar o link com o pessoal. Qual é a ferramenta? Acho que é Feedly. Tá. Feedly. É um loginho verde. E aí você elenca e ele te notifica. Então ele já faz um compilado de várias notícias
Isso ajuda muito. Você não tem que ficar rodando Medium, procurando e tudo mais. Eu uso, é bem legal. É bem legal. Então, assim, é o que eu uso e funciona além das redes sociais e tudo mais, tem muita gente boa. É um caminho legal. E, desculpa te cortar, mas as fontes que, tanto no Feedly ou que você costuma ler, são fontes de fora? O Brasil tem algumas fontes que você costuma olhar? Eu assino algumas news, então tem um site gringo chamado Pragmatic Engineer, que é uma newsletter, e lá tem muito conteúdo rico de empresas, startups que escalaram, que têm operações bem grandes, e lá, acho que são $20 por mês, se eu não me engano. E eles não, se eu não me engano, eles não estão conectados no Feedly, mas eu recebo diariamente, tem uma galeria com vários artigos, e o próprio Medium. Então o Medium você consegue desde temas de arquitetura até temas de soft skills e tudo mais. Mas eu consumo muito de fora, tá? Essas são as minhas fontes principais ali de conhecimento focado em tech. Legal, maravilha. O elefante na sala aqui é a língua inglesa, né? Acho que, no final das contas, a dica para quem está em início de carreira é cada vez mais se forçar e se desafiar a consumir conteúdo de fora. Com certeza. Né? Eu dei risada porque isso foi algo que eu sempre negligenciei na minha carreira. Cara, postergar, vai estudar, vai fazer 1 hora por semana, cancelava a aula e tudo mais. Até que a gente começou a participar de muitas agendas com investidor de fora, e aí eu falei, puta, eu vou passar vergonha aqui, cara, não dá mais. Comecei a levar mais a sério, mas eu sempre dou essa dica pra quem tá começando, tá? Leva isso a sério, estuda. Isso com certeza não é nem mais um diferencial, eu diria que é um pré-req, pra ser sincero. A depender da vaga, da estrutura da empresa, tem que ter inglês. Sou suspeito para falar, porque eu também faço inglês diariamente, porque foi um déficit. E hoje a gente faz algumas reuniões com o povo de fora. E eu acho que estava falando de novo, né, com o Léo hoje sobre isso. O que dói muito em mim, assim, em questão de inglês, é a pega de conteúdo de fora. Exato. Então, coisas que saem muito antes lá fora. Demora para vir, né? Demora para vir. E a gente tem o problema da tradução técnica. Então, tem muita coisa traduzida, né? Você lembra quando a gente estava voltando do Web Summit, eu estava lendo um livro de Big Data? Era um livro de Data Science. Data Science, exato. Ciência de dados em português. Exatamente. E aí o Gus mesmo olhou algumas palavras e falou, cara, isso aí tá errado, isso aqui não é isso. A tradução não fazia sentido. Não fazia sentido, então eu falei, pô, é verdade. Então você me ajudou, obrigado, viu, cara? Que legal. Que legal. Comecei a fazer inglês com 32. Cadê? Nossa. Isso nunca é tarde. Nunca é tarde. Não, é isso aí, mas eu também negligenciei a questão do inglês. Não dá pra falar que só não teve oportunidade quando era criança, porque, pô, sou adulto há 14 anos e mesmo assim ainda deu um bypass nesse. Nossa, faz tempo que eu sou adulto. Faz tempo, agora essa realidade. Que merda, velho. Todo mundo assiste muito a série, mas eu dou assistir série com a legenda em inglês. Porque às vezes, vou fazer sem legenda. Aí você acaba não aprendendo. Você só perde coisas e não aprende. Então com a legenda em inglês ajuda bastante. Legal, maravilha. Vamos falar de IA? Pois é. IA. Legal. A gente estava agora, por exemplo, né? Será que o ChatGPT vai tirar, pergunta bem clichê, né? Empregos. Acho que vai tirar de quem não fala inglês, né, cara? Tem que falar. GPT primariamente em inglês, senão não esquece. GPT. Perfeito. Sorry. E aí? Tá. A gente fala vou ter que começar a procurar emprego. Mas a gente fala, por exemplo, de IA generativa hoje, que gera código e tudo mais, né? Eu acho que o tipo de ajuda que o Dev hoje já tem com o próprio Google, com o Stack Exchange, por exemplo, Stack Overflow, mas vai ficando mais rápido no dia a dia ali. O que você acha que para as lideranças em geral devem se desafiar em relação à AI? Acho que, será que todo mundo tem que ser um pouco cientista de dados ou só entender em linhas gerais ali a 10 mil pés do que se trata já seria suficiente? Legal. Acho que primeiro é entender qual que é a proposta dessas ferramentas. Então, eu fiz um teste semana passada, eu falei, vou criar um sistema, criei um use case, vou criar um sistema, você escreveu uma linha de código só usando o GPT. Isso foi um insight de um aluno nosso que participa da nossa comunidade, que ele falou que fez isso, e ele criou meio que uma squad com AI. Então tinha um cara que escrevia o contexto, tinha uma pessoa que fazia os testes, tinha o desenvolvedor. E eu comecei a fazer exatamente a mesma coisa. Então dei um contexto, gerou a modelagem, gerou as APIs, fiz em Nest, com Node, e usei Vue.js no front-end. Consegui gerar ali um sistema ok, funcionava, e eu fiquei surpreso. Falei, cara, que legal isso, bem poderoso. Só que o que acontece? Quando você vai para cenários um pouco maiores e mais complexos, é muito difícil você conseguir dar um contexto sobre o seu negócio e a AI vai começar a gerar tudo ali para você de forma mágica, que nem algumas pessoas falam.
Então, recentemente, essa semana, eu comecei a ter alguns problemas de contexto, mandava algo, ele respondia meio torto e tudo mais. Mas o que eu acredito e o que eu tenho visto é usar um GPT, ou o Llama, enfim, tem trazido muita produtividade. Eu gosto muito de low code também. É polêmico falar que eu gosto de low code, os devs vão ficar putos comigo, mas eu... Fica tranquilo, fizemos um podcast inteiro de low code. Então tá tranquilo. Cara, eu adoro low code. Mas eu comecei a pensar, tá, um dev senior usando uma AI generativa, ele consegue ser muito mais produtivo do que usando uma ferramenta de low code. Eu fiz esse teste, por exemplo. Sim. O resultado foi bem bacana. E além disso que eu falei, né, de sistemas maiores ele começar a se perder, acho que tem um trabalho e a gente tem que levar isso a sério, de criar processos de como que de fato a gente passa a adotar AI dentro do processo de desenvolvimento. Então eu vou usar para fazer teste, eu vou usar para fazer code review e tratar a AI de forma séria realmente. Então isso é nosso papel como líderes, pensar no impacto dentro do time e como que a gente consegue levar, porque se você não fizer isso, se nós não fizermos isso, o time vai começar a usar de qualquer jeito. E aí vai pegar códigos, vai pegar coisa sensível da empresa, vai jogar na OpenAI, vai começar a colocar secret de ambiente. Perfeito. Cara, vai dar um monte de merda. Então, eu acho que o principal ponto é entender todos os players que estão nascendo agora, entender possibilidades e levar isso a sério. Deixa eu criar aqui processos de fato que são estratégicos e que tragam produtividade para o meu time. Porque a galera vai usar um Copilot, a galera vai usar um GPT. Então, é isso. Tem que levar a sério. A gente falou, tá tudo na estaca zero ainda. Tá muito. A gente tá falando de geração de snippets de código, mas essa questão de governança, de não vazar dados para uma AI que às vezes nem é tão confiável, é um desafio, né? Maravilha. E tem até um outro ponto. Tem muito produto nascendo hoje falando que tem AI. Tem AI generativo e tudo mais. Só que tem muita coisa igual nascendo. E que as pessoas esquecem? De ter uma entrega de valor, de fato. Então não é um problema usar um GPT, integrar com o OpenAI para gerar alguns aceleradores no seu produto, desde que você tenha uma estratégia de retenção. Então, como que eu entrego valor de forma adicional ao que tem padrão ali no OpenAI? Então, no começo, o Caio falou da nossa nova startup, que é o Runflow. A gente usa a AI generativa no Runflow para gerar processos. Mas por que o meu cliente vai usar o Runflow e não vai usar o meu concorrente? Porque eu tenho uma camada de analytics, eu tenho, né, vários facilitadores para a criação de processo, que não é só uma AI que qualquer pessoa poderia usar a API da OpenAI e criar. Tá claro. Tá. Agrega, tem uma entrega de valor. Perfeito. Legal. E só voltando para o low code um pouco, o que você vê despontar nessa vertente de low code ou no code para o cara de tecnologia hoje? Boa, bom ponto. Eu fui muito contra o low code, tá? Sempre odiei low code. Achava que, não vou ficar arrastando caixinha, eu prefiro escrever meu código e tudo mais. Só que quando a gente olha cenários onde você precisa fazer um MVP, uma validação, uma entrega um pouco mais rápida, eu não vejo por que não usar um low code ou um no code como acelerador. E até mesmo preparar e entregar isso na mão da área de negócio. Então tem muita discussão. A área de negócio quer algo, o time técnico está resolvendo bug, está resolvendo débito técnico. O que a gente faz? Cara, usa essa ferramenta aqui. Então é importante que o time tech esteja alinhado com as ferramentas que o negócio está usando, porque em algum momento, se aquilo crescer, se ganhar escala, o time técnico vai ter que manter. Então é importante, não dá para a gente negligenciar e não olhar para isso. Tá claro. Né? Então, e mesmo nas áreas de negócio, o Power BI, por exemplo, é um exemplo de falar de low code ainda, mas ele é um exemplo clássico de low code, né? Que é Metabase. Perfeito. Eu nunca mexi com Power BI, sou mais jovem, então... Cadê? O Power BI você consegue criar as coisas com zero participação de um dev ou de um cara de BI. O pessoal da área de negócio consegue conectar um banco de dados, apontar numa tabela e meio que a parte técnica já para por aí. Depois é só colocar caixinha, arrastar, somar, fazer gráficos. É mais saber do dado de fato do negócio do que de... Já consegue fazer análises bem legais com nenhum código ou pouco código. Tá bom. Claro que dá para entrar um dev depois, fazer queries complexas e tudo mais. Só que tem um detalhe aí. Se o time técnico não está
por dentro do que está acontecendo, às vezes o pessoal começa a criar vários indicadores cruzando informação de várias tabelas. Perfeito. Na base de produção e começa a dar dor de cabeça. É o Power BI plugado em produção. Isso aí. É um cenário que a gente está vendo bastante. A gente gosta desse cenário porque a gente ajuda a ajeitar. Então, assim, eu fui acompanhando o time técnico, né, a nossa operação, tanto falando de assessment, quanto falando de bate-papos, né, de dores dos nossos clientes. Vamos voltar, não dos nossos clientes, mas leads que a gente está conversando, etc e tal. Direto isso. Putz, Power BI em produção. não só Power BI, várias consultas de Data Analytics direto em produção. É isso. Em banco tradicional. Tem que evoluir para uma arquitetura mais escalada, né? Com menos impacto. Né? Com certeza. É polêmico. O Metabase, por exemplo, não sei se você já usou. O Metabase é open source. Ele é tipo um Power BI também, só que faz tempo que eu não uso Power BI. Mas o Metabase ele é muito friendly, muito, muito simples. Para você criar dash, você consegue exportar, gerar um link, colocar na sua plataforma. Eu sou muito fã. Legal. E é open source? É open source. O ponto dele é distribuição. Então, se eventualmente você precisa distribuir embedado no seu produto, aí você tem que pagar uma licença adicional, talvez fique um pouquinho mais caro. Mas você sobe o Docker, ele tem algumas opções de banco de dados, você consegue subir junto com ele. Cara, é muito legal. Legal. Eu sou suspeito para falar. Você ia falar uma coisa? Não. Eu queria aproveitar, em algum momento vocês falaram sobre débito técnico, né? E depois a gente volta, acho que para IA tem mais pontos para a gente tocar nisso. Sobre débito técnico, qual que é acho que a principal orientação para um tech lead em relação a isso? Hoje, sendo que a gente já falou que ele precisa olhar para o negócio, tem a preocupação técnica, qual que é o segredo aí? Qual é o momento de fato de você mais se preocupar com isso? Bom ponto. Acho que antes de falar de débito, dá para a gente pensar também em arquitetura. Então, o que acontece muito? Você pega um time muito bom tecnicamente, galera muito boa, essa galera às vezes tende a, quando não tem um entendimento do negócio, tende a complicar um pouco mais o cenário e as entregas. Então, começa a trazer microserviços antes da empresa nascer, começa a colocar vários bancos de dados, e aí quando você começa a olhar, cara, você não vai conseguir entregar o que o negócio precisa na velocidade que o negócio precisa. Então, às vezes, muitos débitos técnicos, eles nascem por uma escolha errada de arquitetura, por algo que foi negligenciado. Mas o mais importante, e eu falo isso porque eu vivi muito isso, tem que ter um alinhamento com o negócio. Então o negócio chega e fala assim, cara, a gente precisa dessa feature para vender um contrato de milhões. Você fala, tá, legal. E aí o que geralmente acontece? O líder técnico ele chega pro time e fala, galera, a gente tem que fazer isso, não tem como não fazer. Aí a galera começa a falar, tá, mas se a gente fizer isso, né, a gente vai ter que fazer algumas gambiarras aqui, vai ter que subir, sei lá, sem teste. Começa a nascer alguns pontos. Só que esse feedback, geralmente ele não volta para a área de negócio. Então eles não sabem que existem esses débitos, eles não têm noção de qual foi o impacto, de fato, de um pedido, de uma funcionalidade para vender aquele contrato. E aí a galera e o time técnico começa a achar que eles são uma pastelaria, começam as brincadeiras. Tem que entregar tudo para ontem e tudo mais. Mas quando você alinha e fala, tá, beleza, tem essa feature, o time vai ter que trabalhar no final de semana, a gente vai ter que abrir mão, eventualmente, de qualidade, mas a gente vai entregar. Só que daqui a 3 meses, daqui a X tempo, esse débito ele vai ter que ser pago. Se ele não for pago, a empresa vai pagar um preço lá na frente. Vai gerar mais problema. Vai gerar mais problema. Então, beleza, a gente vai vender um contrato de 1 milhão, mas e aí? Se der tudo errado, cair aqui a infraestrutura, perder o banco de dados, não vai ter mais empresa. Então, acho que o primeiro ponto chegou um pedido muito complexo, de algo que tem que ser feito rápido, que você vai ter que abrir mão de qualidade, alinha com o time, entende se realmente dá, e se dá, o que vocês vão ter que abrir mão, depois volta e fala assim, a gente vai fazer, mas esse é o preço aqui, é isso que tem de débito. E tem que documentar tudo isso, tem que estar no backlog. Se não está lá numa listinha com tarefas de longo prazo que você tem que resolver, as pessoas esquecem. Então o seu dev ele vai embora, troca de empresa, você eventualmente pode sair. Então tem que ter um roadmap categorizado ali com o que é bug e com o que é débito técnico. E eu gosto de, dentro das sprints, ter 20% da capacity para começar a pensar em resolução desses débitos antes que eles aumentem. Tá, então... Legal. Pegando o gancho da sua fala, eu percebo que existe um gap grande de comunicação. Muito absurdo. E aí eu
enquanto você estava falando ali, eu pensei numa questão, o perfil técnico, né, eu me incluo nisso, né, comecei como programador, enfim, a gente sabe que o perfil técnico geralmente ele tem esse gap de comunicação, é comum. É comum. Né, a dificuldade de falar não, tipo, não dá por isso, e até fazer isso que você falou, né, voltar para o time de negócio e explicar, cara, tô entregando, mas eu vou ter que abrir mão da qualidade. Parece que isso não existe. Não pode. Vamos fazer. E aí faz um monte de gambeta lá no código. Porque e o que acontece? Aí depois troca o tech lead, entra outro tech lead e fala com o negócio. Pô, o cara é mó zoado, fez um monte de gambiarra aqui. Só que ninguém olha para trás e entende que aquele outro líder, ele foi pressionado para fazer uma entrega grande, e essa entrega grande gerou toda aquela... Às vezes tem realmente gambiarra por negligência da pessoa, mas existe sempre um contexto. É importante olhar para trás e entender. E se não tem esse alinhamento com o negócio, cara, esquece, vai falar mal de você. Acho que essa é a chave, né? Eu vejo muito esse cenário, negócio e tecnologia parece ter um muro no meio. Tem um muro. As duas coisas elas precisam andar muito juntas, assim. Acho que é um desafio até, né, pensando aí em CTOs, CIOs, a galera provocar cada vez mais essas integrações entre times. Sim. Né, Gus? Não, talvez em empresas menores, como a gente falou, tenha isso mais definido, né? E em empresas talvez maiores tenha esses silos, por assim dizer, essas divisões mais delimitadas, né? Entre negócio e tech. Sim. Mas mesmo quando existe, tem alguém que é interface. Perfeito. Tem alguém que vai falar com tech, tem alguém que vai falar com business. Então, empresas menores, naturalmente, é mais fácil, mas em empresas maiores eu acho que vale também a reflexão. De falar, galera, beleza, isso aqui tem que chegar em alguém que pediu essa funcionalidade tem que saber que isso vai gerar um impacto lá na frente. A gente vai ter que parar em algum momento e investir tempo do time de engenharia para resolver esse tipo de débito. Então, é mais difícil, mas claro, acho que tem que existir essa consciência. Boa. Dan, antes de finalizar contigo, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua iniciativa. Você falou que está criando ali uma startup com um produto de automação. Queria que você contasse um pouquinho aí do que vocês estão fazendo, qual o problema vocês estão propondo resolver. Conta pra gente aí o que é o Runflow, enfim, fica à vontade para contar pra galera. Legal. Bom, então, dentro da nossa formação de CTO, tem uma aula que a gente fala muito sobre playbooks e processo. A gente começou a perceber que existe um gap muito grande em times de tecnologia com gestão de automação de processo. Tipo, cara, e não tem uma ferramenta focada em times técnicos que dá a flexibilidade que um time técnico precisa. A gente olhou para a comunidade e falou, cara, existe essa dor, existe esse gap, vamos fazer aqui um MVP, uma validação. Nós pegamos alguns alunos, conversamos com eles, explicamos a tese e tal. A gente falou, tá, agora faz sentido investir energia nisso. Então, o Runflow ele nasce como uma ferramenta para automação de processos, focado inicialmente em times de tecnologia. Então, todos os playbooks que existem nas nossas aulas, eles são replicados dentro do Runflow. Gestão de incidentes, gestão de bug, né, um playbook de monitoramento e vários outros. Tá tudo dentro da mesma solução. E pra gente foi muito bom. Porque, cara, a gente até brinca com o bichinho do SaaS. Né? O bichinho do SaaS picou, a gente, beleza, criamos um SaaS, a gente foi para a Semantics também, tinha uma plataforma ali como serviço. No FTL a gente adora essa parte educacional, mas a gente estava sentindo falta de um desafio técnico. Legal. Tá, como que a gente consegue agregar e ajudar o ecossistema e, ao mesmo tempo, né, sentir que nós, como founders técnicos, como é que a gente consegue continuar no game? E foi aí que nasceu o Runflow. Nós já temos mais de 10 clientes rodando em piloto, né, e nos próximos meses a gente passa a investir ali bastante energia nisso. Muito bom. E é focado em processos de TI, então? Inicialmente sim, até pela nossa comunidade. Tá certo. Então, mas poderia atender uma área de negócio, porque ele acaba tendo ali alguns facilitadores com código, alguns snippets, que geralmente quem acaba se beneficiando disso é o próprio CTO. Legal. Ou Tech Lead, enfim. Fantástico. Cara, muito obrigado. É sempre um prazer trocar ideia contigo. Espero que você tenha gostado, tenha se sentido em casa. Acho que falamos bastante sobre vários pontos sobre liderança técnica. Foi proveitoso. Cara,
a porta tá aberta, sempre que quiser voltar, tamo mega junto aí. E Maravilha. sucesso demais na nova iniciativa. Parabéns também pela EFTL, que é uma iniciativa muito fantástica. E é isso. Boa, muito feliz, cara. Prazer imenso falar com vocês. E tem mais alguns assuntos pra gente falar. Bora marcar os próximos aí. Demorou. Fechado. Show de Valeu. bola. Valeu. Obrigado, hein? Valeu, Caio.